Acho que todos entendem a que decisões precipitadas e rápidas podem levar. É muito raro vencer, mas, na maioria das vezes, essas decisões só trazem danos. Uma dessas decisões foi tomada pela minha esposa quando ela me disse que queria se divorciar de mim e ir morar com o amante dela. Você me ouviu, Arthur? Você só precisa assinar os papéis e está tudo feito. Minha esposa Anne, com quem fui casado por mais de 25 anos, estava falando comigo. Eu estava tentando ouvir, mas quanto mais ela reclamava, mais distante sua voz parecia. Tudo começou esta tarde, quando cheguei em casa do trabalho. Ela estava sentada à mesa com uma taça de vinho e um olhar determinado no rosto. Infelizmente, ela só tinha uma taça aberta, e estava bebendo dela. Considerando quão difícil a conversa estava se tornando, ela não pensou que eu também poderia querer uma bebida, ou talvez precisasse de uma. Eu sabia que isso seria ruim quando me sentei. Ela não perguntou sobre meu dia e, em vez disso, imediatamente me disse que estava me deixando. Anne tinha encontrado sua alma gêmea, alguém que fez seu coração cantar de uma forma que eu nunca fiz, e eu não era mais bom o suficiente para ela. Era difícil ouvi-la, pois sua voz parecia ficar mais alta e ainda mais suave ao mesmo tempo. Nossa história era bem típica. Anne e eu ficamos juntos no ensino médio e continuamos juntos. Nossa filha Sally nasceu cerca de 6 meses depois que nos casamos. Ela não foi a principal razão pela qual nos casamos, mas foi um fator. Hoje, nós dois tínhamos bons empregos, e embora não fossemos ricos, éramos de classe média alta, tínhamos quitado nossa casa alguns anos atrás e tínhamos uma conta poupança decente. Muitas vezes expressávamos nosso amor um pelo outro, saíamos de férias regularmente com toda a família e, embora não tivéssemos tanta intimidade quanto quando começamos a namorar, em média isso acontecia algumas vezes por semana. Eu acreditava que nos amávamos profundamente e teria dito que envelheceríamos juntos até esta tarde. Anne ainda estava reclamando, seu rosto estava ficando vermelho enquanto ela continuava a me contar o que estava acontecendo. Arthur, Arthur, olhe para mim. Estava ficando difícil me concentrar, mas virei a cabeça para ela. Você precisa assinar esses papéis. Ela continuou apontando para os documentos na minha frente. A voz dela era exigente, mas eu estava lutando para me concentrar. Era como se a luz e a cor do cômodo estivessem desaparecendo, mesmo que as luzes da cozinha estivessem acesas. Na minha mente, eu estava angustiado, mas meu corpo não respondia, e quanto mais eu não respondia, mais furiosa Anne ficava. A última coisa que me lembro é de Anne me dando um tapa. Não consegui sentir o golpe. Imaginei que deixaria uma grande marca vermelha. Mas, novamente, eu não conseguia me mover, e o mundo continuava a escurecer. Tinha sido um longo dia, e a viagem de volta da universidade foi atrasada devido a um acidente que atrasou todo mundo. Quando finalmente cheguei em casa, não consegui me lembrar, mas a casa parecia assustadoramente silenciosa. As luzes estavam acesas, o carro do meu pai estava lá, mas o carro da minha mãe tinha sumido. Quando entrei na cozinha, deixei minha bolsa e meus livros caírem no chão. Meu pai estava sentado à mesa, imóvel, apenas olhando para o espaço. Do outro lado da mesa havia uma garrafa aberta do vinho da minha mãe e um copo quase vazio. Na frente do meu pai havia uma pilha de papéis com várias abas de assine aqui. Andei até ele e toquei seu ombro por trás. Ei, pai! Eu esperava que ele se virasse ou pulasse, mas ele não respondeu. Eu me movi para encará-lo e não consegui evitar suspirar. Seus olhos estavam vidrados, quase brancos leitosos, e parecia que ele tinha chorado antes, mas ele não estava piscando. Um rastro de baba estava começando a escorrer de sua boca para seu colo. O pânico se instalou. Pai! Pai! Volta para mim, pai! Eu não conseguia parar de chorar. Depois de um minuto, papai ainda não estava respondendo. Eu sabia que precisava ficar calma. Eu disse a mim mesma, devagar, Sally, papai precisa de ajuda. Peguei meu telefone e disquei 0000 para serviços de emergência. Informei que não consegui que meu pai, Arthur Oder, respondesse. Eles pediram meus detalhes e endereço, então forneci meu nome, Sally Oder, e nosso endereço residencial.
Eles despacharam uma ambulância e me disseram que ela chegaria em cerca de 10 minutos. Nos minutos seguintes, sentei-me com meu pai, segurei sua mão e falei suavemente com ele, assegurando de que tudo ficaria bem. Este homem me deu tudo enquanto eu crescia. Apesar do seu trabalho duro, ele sempre compareceu aos meus eventos escolares, musicais e apresentações de balé. Quando comecei a aprender violino, ele suportou inúmeras horas de minha prática estridente, sempre me encorajando. Eventualmente, ele economizou o suficiente para me comprar um violino Ederson no meu aniversário de 16 anos. Não era o melhor violino disponível, mas era muito melhor do que meus anteriores de prática. 5 anos depois, eu estava na universidade estudando música com foco em cordas e violino. Agora eu tinha 2 violinos melhores, mas aquele Ederson tinha um lugar especial no meu coração porque era um presente do meu pai. Eu não tinha certeza do que fazer enquanto esperava. Por que o papai estava agindo assim? O que tinha acontecido? E onde estava a mamãe? Foi então que olhei para a papelada e as palavras, petição de divórcio, saltaram para mim. Que diabos? Li a primeira página do documento por alguns minutos, e minha pele começou a arrepiar. Por razões que não consegui entender, a mãe queria se divorciar do pai. Parecia altamente provável que a condição do pai fosse devido a esses documentos, e a julgar pela garrafa aberta de vinho da mãe, ela havia dado os papéis ao pai e o abandonado. As pessoas geralmente se perguntam como as emoções podem mudar tão rapidamente. Imagino que eles nunca tenham passado por algo assim. Para mim, qualquer compaixão ou desejo de estar perto da minha mãe evaporou. Logo depois, a ambulância chegou e, com minhas instruções, eles colocaram o pai em uma maca e foram para o hospital. Eu segui atrás depois de trancar a casa, fazendo ligações enquanto dirigia. Liguei para minha avó, a mãe do meu pai, sua irmã Rhonda, seu melhor amigo e, em seguida, seu gerente no trabalho, dando-lhes um rápido resumo para avisá-los que meu pai ficaria afastado do trabalho por um tempo. Eu disse a eles que tinha chegado em casa e o encontrado sem resposta e que ele estava a caminho do hospital. Todos me pediram para mantê-los atualizados sobre sua condição, e seu gerente me disse que ele iria providenciar uma licença de emergência para o pai e informar o chefe deles. Eu sabia que estava adiando a próxima ligação porque estava muito bravo com ela, mas decidi que precisava ligar para a mãe. O telefone tocou, e ela atendeu depois de alguns toques. Oi Sally, minha querida, como foi seu dia? Uau mesmo, com certeza minha mãe não era ingênua o suficiente para pensar que eu não saberia o que estava acontecendo. Já fazia quase 1 hora desde que entrei em casa e encontrei meu pai. Mamãe também sabia que minha agenda era bem consistente, e eu o teria encontrado. Onde você está, mãe? Estou fora de casa, querida. Ela parou de falar, não querendo dizer nada. Eu podia sentir sua hesitação. Então, em outras palavras, você simplesmente destruiu meu pai, seu marido, e o abandonou sem se importar? Ah, não, querida. Tentei explicar ao seu pai sobre Paul e o que estava acontecendo, mas ele não estava respondendo, então pensei que era melhor ir embora e deixá-lo processar como não vamos mais viver com ele. Ela estava tentando falar como se fosse uma coisa simples. No entanto, dado o estado em que encontrei meu pai, era mais do que provável que ela tivesse arrancado seu coração e jogado contra a parede enquanto ele assistia, se meu palpite estivesse correto. Parece-me que você o abandonou quando ele precisava de ajuda. Você é tão sem coração assim? Você sabe o que está acontecendo agora ou não se importa? Havia raiva começando a vazar em minha voz. Querida, não fique brava agora. Sei que isso é um pouco chocante, mas seu pai vai ficar bem. Só vou pedir o que é meu, além de algum apoio enquanto Paul espera para se casar comigo. Sim, minha mãe estava se mudando para La La Land. Bravo? Você ainda não viu Bravo, mãe. Só para você saber, estou seguindo o pai para o hospital em uma ambulância. Quando cheguei em casa, ele parecia ter tido um derrame. Oh Sally, minha querida, sinto muito por ouvir isso, mas... Sem mais, mãe. Deixa eu te perguntar, esse Paul com quem você está fugindo é o mesmo Paul do seu trabalho de quem você fica falando? Ela hesitou. Claro, querida. Paul era um colega da minha mãe, de quem ela nunca parava de falar.
Então, pelo que entendi, ele é uma dúzia de anos mais novo que você. E você está tendo um caso com ele há quanto tempo? Ela hesitou novamente. 6 meses. Certo. Então, nos últimos 6 meses, você tem dormido com alguém do trabalho pelas costas do papai. Você tem mentido para o papai e para mim, escondendo seu caso. Eu não tinha ideia de que você era capaz de tamanha traição, e obviamente, nem papai, a julgar pelo estado em que você o deixou. Como no mundo você achou que qualquer um de nós ficaria bem com isso? Bem, eu acho que não no começo, mas quando estivermos morando com Paul, você verá que fomos feitos um para o outro. Nós. Ela tinha usado nós de novo. Ela achou que eu ia deixar o papai para morar com ela e o namorado? Eu podia me sentir fumegando. Eu sabia que diria algo estúpido se não parasse. Vou desligar agora, antes que eu diga algo que eu possa me arrepender. Mas deixe-me ser clara. Eu não vou me afastar do papai, e não há absolutamente nenhuma maneira de eu chegar perto de Paul, muito menos para o lugar onde você e ele estão se divertindo. Sally Oder, minha mãe respondeu, eu sou sua mãe, e você não vai falar comigo desse jeito, não importa o quão chateada você esteja. Então acho que terminamos de falar. E eu desliguei antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Se ela pensou que eu aprovaria o que ela estava fazendo, ela estava enganada. Ela tentou me ligar de volta várias vezes. Então ela começou a ligar para o telefone do papai, o que foi inútil, porque mesmo que ele pudesse atender, ele não atenderia a ligação dela. Eu tinha o telefone do papai comigo, então ignorei todas as ligações dela. Quando cheguei ao hospital, a equipe da ambulância havia admitido meu pai, e ele estava em observação em uma enfermaria. Tia Rhonda chegou e me disse que também havia recebido várias ligações da minha mãe, mas não sabia o que estava acontecendo, exceto que seu irmão estava no hospital. Quando expliquei o que havia acontecido, o rosto da tia Rhonda ficou com um tom profundo de vermelho, quase como se vapor estivesse saindo de suas orelhas. Sally, você tem os documentos que aquela mulher deixou para meu irmão? Claro, tia Rhonda, aqui estão eles. Além de Rhonda ser minha tia, ela também era nossa advogada de família. Então, pela próxima hora, nós nos sentamos ao lado do papai enquanto Rhonda lia os documentos e fazia anotações, ocasionalmente resmungando baixinho. Médicos e enfermeiros entravam e saíam da sala periodicamente para verificar o pai. A má notícia é que sua mãe vai se divorciar do seu pai. O cronograma estabelecido aqui mostra que esse processo está em andamento há mais de 2 meses e teve que ser entregue esta semana, ou teria custado a ela significativamente mais em honorários advocatícios. Dei de ombros. Eu tinha recebido toda a justificativa que precisava da minha mãe. Eu estava determinado a garantir que ela e o pai se separassem depois do que ela tinha feito. Foi estranho. Eu nunca fui uma menina do papai e sempre admirei minha mãe, mas suas ações eram simplesmente estúpidas. Isso tudo era devido a Paul, sua suposta alma gêmea. De qualquer forma, se o homem deitado na cama ao meu lado fosse alguma indicação, mamãe e papai não sobreviveriam a isso. A boa notícia é que ela contratou um péssimo advogado para representá-la. Ela vai ter que pagar muito a ele só pelo divórcio, e ainda mais se for para o tribunal. Rhonda sorriu. Enquanto isso, meu querido irmão tem o melhor advogado da cidade e ganhará o desconto familiar. Sorrimos um para o outro pela primeira vez naquela noite. Além disso, algumas das exigências aqui, onde ela quer 50% do patrimônio da casa e 60% dos ativos financeiros, mais pensão alimentícia e pensão alimentícia para os filhos, são provavelmente bem absurdas. Pela sua reação, presumo que você não esteja planejando morar com sua mãe? Balancei a cabeça dizendo que não. Ótimo. Certo. Tenho algumas ideias iniciais. No entanto, precisamos ver o que acontece com seu pai nas próximas 24 horas. Sua mãe já pode estar em apuros por abandono e crueldade mental. Os próximos dias passaram rápido, com médicos constantemente checando o pai. Fisicamente, ele estava bem e saudável, mas ele simplesmente não respondia. Consegui acompanhar meus estudos universitários na cadeira do hospital ao lado da cama, laptop e livro didático na mão.
Ocasionalmente, um membro da família vinha para me dar uma folga, e eu ia para casa, dormia algumas horas, trocava de roupa e voltava. Admito que chorei um pouco em casa, sozinho em casa. Uma das maiores surpresas foi quando o dono da empresa onde meu pai trabalhava veio vê-lo. Embora eu conhecesse seu gerente, Tom, nunca conheci seu chefe de verdade. Tina Williams era uma mulher impressionante, voluptuosa, mas não acima do peso, com pele bronzeada, cabelo preto e olhos azuis que podiam arder, fazendo qualquer homem vivo e provavelmente algumas mulheres desmaiarem. Acontece que meu pai fazia parte de um grupo no trabalho que apoiava a Tina alguns anos atrás quando ela passou por um divórcio complicado. O ex-marido infiel dela tentou tirar a maior parte das economias deles e quase levou metade do negócio dela antes que o pai a apresentasse à tia Rhonda. Rhonda havia revertido a situação, salvando Tina de perder qualquer parte do negócio e garantindo que Tina recebesse pensão alimentícia para a filha deles, que tinha então 6 anos. Tina visitou várias vezes e ficou chocada quando eu a informei sobre o que tinha ocorrido e por que ele estava no hospital. Ela trouxe cartões dos colegas do pai e se sentava ao lado dele. Ela se sentava na mesa do pai, regalando-o com histórias do trabalho. Acontece que o pai era conhecido por seu humor no escritório, e sua ausência era profundamente sentida. Só para você saber, o pai trabalha como contador para uma câmara de compensação financeira que lida com pagamentos para bancos. É um trabalho mundano, mas, aparentemente, o pai acrescenta um pouco de brilho ao dia de todos. Cerca de 2 semanas depois, voltei de casa depois de um banho e um cochilo. Ao entrar na enfermaria, encontrei Rhonda e Tina encerrando uma conversa. Embora parecesse tenso, a frustração delas era direcionada à minha mãe, não uma à outra. Minha mãe enviou uma carta para Tina exigindo acesso aos bônus anteriores do pai, embora eles já tivessem sido pagos. A carta estipulava que ela recebesse 50% deles em 30 dias ou enfrentaria uma ação legal. Além do absurdo de reivindicar dinheiro já recebido, parece que ela e seu novo parceiro precisam de dinheiro, já que congelei todos os nossos bens conjuntos enquanto Arthur está incapacitado. Rhonda comentou com um sorriso predatório. Eu ri, fazendo minha presença ser notada. De fato, esta manhã, recebi minha primeira comunicação da mamãe em 2 semanas, uma mensagem pedindo alguns milhares de dólares. Não respondi porque ainda estou bem chateado com ela. Quer dizer, ela nem perguntou sobre o papai desde que a informei do que aconteceu. Nas últimas semanas, Tina tinha se tornado cada vez mais protetora com meu pai. Sempre que o nome da minha mãe surgia, sua expressão ficava afiada, sua voz baixava com evidente desdém por qualquer outro. Era como se eu pudesse visualizar chamas tremeluzindo em seu olhar intenso. Eu temia a ideia de Tina e minha mãe no mesmo cômodo. Eu temia que o comportamento impetuoso de Tina pudesse consumi-la. Apesar das minhas próprias reservas sobre minha mãe, ela ainda era minha mãe. Ela arruinou um homem incrível. Sally, sem seu pai, eu não teria Clarice ou meu negócio. Muitos no escritório me apoiaram durante um dos meus piores períodos, mas seu pai foi além, me emprestando seu ouvido sem julgamento. Ele me apresentou a sua tia aqui, garantindo que eu fosse cuidado. Se ele fosse solteiro, eu o teria perseguido implacavelmente depois do meu divórcio. Dei de ombros, um sorriso se abrindo no meu rosto. Ele não vai ficar casado por muito mais tempo. A compreensão surgiu em seus rostos. Rhonda riu, e Tina sorriu. Obrigada, Sally. Eu precisava disso. Não consigo entender o que sua mãe fez com ele ou por que ela deixou um homem tão maravilhoso ir embora. Tenho que ir para o escritório, mas antes. Tina se aproximou do meu pai. Enquanto Rhonda e eu observávamos, ela se inclinou e lhe deu um beijo carinhoso e sincero nos lábios. Ela olhou para nós e sorriu, mas sua expressão rapidamente mudou para choque quando meu pai gemeu. Quando recuperei a consciência, senti o toque suave de lábios nos meus, aplicando a quantidade certa de pressão, carregando uma afeição terna que eu não sentia há eras. Em meio ao bip das máquinas do hospital e à dor nos meus músculos, eu esperava encontrar Anne ao meu lado depois de um beijo tão amoroso. Em vez disso, era Tina, sorrindo. Tina? Aproximando-se do outro lado estavam Sally e Rhonda. Não se preocupe, papai. Você vai ficar bem, entendeu?
Demorou um momento para minhas memórias se atualizarem, e percebi que N estava me deixando ou já tinha ido embora. O que aconteceu? Nos minutos seguintes, eles me atualizaram sobre a situação. Sally tinha me descoberto sem resposta e chamou uma ambulância. Ela também encontrou papéis de divórcio revelando a infidelidade de N. Eles explicaram como N ameaçou Tina depois que Rhonda congelou nossas finanças até que soubessem da minha condição. Quanto tempo? 2 semanas, Arthur, Rhonda respondeu. Olhei para Tina. Você me beijou? Tina corou. Desculpa, eu estava saindo para o escritório e disse adeus. Eu sorri. Está tudo bem. Acho que estou solteiro agora, então está tudo bem. Ao longo das próximas horas, uma série de médicos veio me examinar. Eles conduziram exames físicos, exames de sangue e realizaram vários procedimentos. Tina adiou sua visita ao consultório para ficar ao meu lado, assim como Rhonda e Sally. Entre os médicos que me atenderam estava um psicólogo. Enquanto ele me questionava, contei que cheguei em casa e encontrei N bebendo sozinha, que então me informou que estava indo embora. Conforme seu comportamento piorava, descrevi como o mundo parecia perder sua vibração. As percepções sensoriais embotaram, e eu me esforcei para me mover, apesar da agitação crescente. Minha última lembrança foi de N gritando e me batendo, embora suas palavras fossem ininteligíveis. As meninas reagiram coletivamente com choque ao saber do abuso de N enquanto eu estava incapacitada. Papai, quando você acha que perdeu a capacidade de responder? Eu estimaria por volta das 5h30, querida. Por que você pergunta? Porque eu não te encontrei até depois das 7h30, e não havia nenhuma marca em sua bochecha, então eu presumo que a mamãe deve ter te deixado lá sozinha por um bom tempo. O psicólogo ponderou, dizendo, não é incomum que indivíduos em suas circunstâncias sofram abusos enquanto não respondem. Dada sua reação ao anúncio de sua esposa de deixá-lo, parece que você pode ter entrado em estado de choque. Embora seu caso seja mais grave do que o que normalmente encontramos, ele segue um padrão lógico. Rhonda acrescentou, quando Arthur era jovem, havia um valentão mais velho que costumava provocá-lo muito. Um dia, Arthur foi encontrado caído no parque local, e nossos pais o colocaram para dormir. Ele acordou no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Não foi realmente pensado nisso na época. Eu me lembro que Billy estava me provocando no parque. Eventualmente eu perdi a consciência, e quando eu acordei, meus pais me disseram que eu tinha desmaiado e alguém me trouxe para casa. Eles confrontaram os pais de Billy, e no dia seguinte na escola, Billy se desculpou comigo. Eu ri da lembrança. Duvido que ele quisesse dizer isso, mas ele nunca mais me incomodou depois disso. Bem, parece que pode haver algum precedente para isso, observou o psicólogo. Em muitos aspectos, o funcionamento da mente ainda é um mistério. No entanto, se ocorrências semelhantes ocorreram no passado, é plausível que elas possam ocorrer novamente. Franzi a testa. Ele me tranquilizou com um sorriso. Não se preocupe muito. Com o cuidado e o carinho dessas 3 maravilhosas moças, mesmo que tal evento aconteça novamente, acredito que você estará em boas mãos. Continuamos nossa conversa por mais alguns minutos antes que ele se desculpasse. Eu me vi inesperadamente fatigado também. Pode parecer estranho para alguém que tinha acabado de dormir por 2 semanas seguidas, mas era o caso. Então, mandei as 3 meninas para casa para descansarem um pouco e assegurei que elas poderiam me visitar amanhã para verificar meu bem-estar. Nos 2 dias seguintes, gradualmente retornei à vida normal. Tina me deu um laptop de trabalho e algumas tarefas simples para eu encarar no meu tempo livre, caso o tédio atacasse. Enquanto isso, Rhonda passou principalmente para revisar documentos de divórcio revisados e obter minha assinatura em alguns papéis relacionados ao fim do meu casamento com N. Durante sua visita, Rhonda também me apresentou a uma jovem detetive chamada Karen Hill. A detetive Hill conduziu uma entrevista completa comigo, aprofundando-se em minhas experiências com N naquela noite fatídica. Depois, ela expressou gratidão pela minha cooperação e indicou que seu relatório seria entregue em alguns dias.
Sem saber se estávamos buscando uma queixa contra N, eu adiei para Honda, que me garantiu que cuidaria de tudo antes de se despedir de mim com um beijo na testa. No segundo dia, depois de sair do que Sally chamou de minha fase de check-out, fui liberado para voltar para casa. Sally me acompanhou e, para minha surpresa, Tina nos esperava na porta, ajudando Sally a me guiar até seu espaçoso SUV. Tina ficou para o jantar naquela noite. Depois que aproveitamos a comida para a viagem juntos, ela ajudou na limpeza antes de se juntar a nós para algumas horas de televisão. Após sua partida, Sally a abraçou calorosamente e garantiu que eu a acompanhasse até seu carro. Tina, estou incrivelmente grata por tudo que você fez nessas últimas semanas. Não sei como poderei retribuir. Bem, quando você estiver se sentindo você mesma novamente em algumas semanas, pode me levar para jantar e dançar. Corei. Recém-saído do hospital e a mulher cujo beijo me despertou estava me chamando para sair, mas ela era atraente, e de acordo com N, eu logo seria um homem solteiro novamente. Tudo bem, sexta-feira que vem à noite depois do trabalho. Isso me dá quase 2 semanas para voltar ao normal, certo? Ela assentiu, me dando um abraço apertado que durou um pouco mais do que o normal, sugerindo algo mais. Enquanto ela dirigia, eu ri do lapso momentâneo em que não conseguia lembrar o nome da minha esposa de 25 anos. Nos dias seguintes, Sally, Honda e Tina continuaram a me mimar, garantindo que eu estava bem. Foi reconfortante. No entanto, as notícias de Honda naquela sexta-feira à tarde nos pegaram desprevenidos. Então, N foi presa esta tarde, ela anunciou. O que aconteceu? Eu perguntei. Após sua declaração à polícia no hospital, um mandado de prisão foi emitido para N sob acusações de crueldade mental a uma pessoa com deficiência. É porque você era considerado mentalmente deficiente e indefeso na época, e ela o deixou sozinho por um período desconhecido. Ela está com sérios problemas. O que isso significa para o divórcio? Tina interrompeu, juntando-se a nós para o jantar. Naquela noite, Tina estava com sua filha de 8 anos, Clarice. Clarice estava assistindo a um filme da Disney na sala de estar enquanto conversávamos. Como eu voltaria ao trabalho na segunda-feira, Tina me veria então. No entanto, comecei a perceber que ela estava procurando mais do que apenas um eficiente contador no escritório. Fiquei intrigado com a ideia de Tina, imaginando-a e o que havia por baixo daquelas roupas bem ajustadas que ela usava toda vez que a visitava. Honda sorriu. Isso poderia funcionar a favor de Arthur de várias maneiras. Estou defendendo uma divisão 50-50 nas contas bancárias e na casa. Sei que poderíamos pedir mais, dadas as circunstâncias, mas acho que Arthur vai querer ser justo. Eu assenti. N não poderá tocar em nada do dinheiro do bônus que ela tentou extorquir de você, Tina. Eu a apresentei queixa contra ela por extorsão e crueldade mental. Não fará muito além de impedi-la de acessar o que não é dela por direito. Ela provavelmente sairá em alguns dias, sem nenhuma piora, e provavelmente de volta com sua terrível alma gêmea. O que eu quero fazer é acelerar o divórcio usando a hospitalização e a recuperação de Arthur como pretexto. Então, dependendo da reação de N, tenho planos. Vou garantir que Arthur não perca nada que não deva. Ela sorriu. Então, quanto tempo vai demorar o divórcio, tia Honda? Sally perguntou. Se tudo correr bem, deve levar cerca de 3 meses. Depois disso, se N quiser contestar alguma coisa, trarei artilharia pesada, o que prolongará o processo, mas a atingirá muito mais forte. Naquela noite, enquanto eu escoltava Tina até o carro, Sally ajudou Clarice a entrar no espaçoso banco traseiro do grande veículo suburbano. Tina me abraçou novamente e me surpreendeu com um beijo rápido, que me lembrou do nosso recente despertar juntos. Arthur, eu entendo que você é casado e respeito sua integridade, então não vou apressar as coisas, mas quero declarar meu interesse em você agora e deixar você saber que eu o desejo. Admito que eu o desejo há algum tempo. No entanto, eu nunca perseguiria um homem casado ou desrespeitaria os votos matrimoniais de alguém. Eu mesma já passei por isso e não gostaria de infligir essa dor a outra pessoa, mesmo que seu casamento esteja vacilando. Olhei em seus profundos olhos azuis por um momento, tirei uma mecha de seu cabelo escuro do rosto e então me inclinei para beijá-la.
Mas em vez de um beijo gentil, eu permiti que fosse um beijo apaixonado, durando talvez 30 segundos. Eu podia sentir a conexão entre nós e era mútua. Os olhos de Tina estavam fechados quando eu me afastei, sua língua roçando seus lábios, saboreando o momento. Eu sorri. Considere isso minha aceitação da sua declaração. Nós nos viramos para ver as duas garotas rindo enquanto testemunhavam nosso beijo. Clarice aplaudiu e Sally abriu um largo sorriso. Enquanto Tina e Clarice saíam da garagem, Sally me abraçou e acenamos para elas. Os meses seguintes foram bem tumultuados. Por um lado, Anne estava ansiosa para que o processo de divórcio progredisse rapidamente. Por outro lado, ela estava insatisfeita com o acordo proposto. Parecia que Paul estava no controle, insistindo que Anne deveria receber a maioria dos bens. Ele a estava enganando e, no fundo, ela deve ter percebido isso depois de tantos anos de casamento. À medida que as exigências para o acordo se tornavam cada vez mais irracionais, Rhonda teve uma conversa solitária com o advogado de Anne. Embora eu não tenha certeza dos detalhes, todas as objeções ao acordo desapareceram repentinamente da noite para o dia. Durante esse tempo, Tina e eu tínhamos um encontro fixo toda sexta-feira à noite, enquanto Célio cuidava de Clarice, pegando-a na escola e cuidando dela, dando a Tina e a mim a oportunidade de aproveitar o jantar, café e um show ou dança. Naturalmente, nossas interações nunca foram além de dar as mãos e beijar, mas eu tinha a sensação de que a noite em que meu divórcio fosse finalizado seria algo totalmente diferente. Voltei para o meu trabalho e as coisas estavam indo bem. Nossa organização financeira estava tendo um lucro limpo, embora não estivéssemos entre os principais participantes. Todos nós realizamos nossas tarefas diligentemente, fomos bem compensados, em geral, gostamos da companhia um do outro. Parecia que meus colegas tinham percebido o romance crescente entre Tina e eu. Embora todos tenham me apoiado, tive que diminuir meu comportamento habitual, especialmente porque meu gerente direto, que se reportava a Tina, enfatizou a importância de manter uma conduta adequada no local de trabalho, dada minha relação com seu superior. Cerca de 3 meses e meio depois, recebemos um aviso de que o divórcio seria finalizado em uma semana. Anne solicitou uma reunião antes do decreto final, com o que concordei. Combinamos que ela viesse à nossa casa para discutir assuntos com Sally e comigo. Tirei a tarde de folga do trabalho e preparei costeletas de cordeiro e nhoque em molho de manteiga queimada para nós três. Era um prato favorito de todos nós e eu esperava que aliviasse qualquer tensão durante nossa conversa naquela noite. Sally chegou em casa por volta das 5h30, foi se refrescar e, pouco antes das 6, a campainha tocou, revelando Anne parada na nossa porta. Não descreve Anne até agora, mas talvez seja a hora, com uma perspectiva de ontem e hoje. Antes dos eventos recentes, Anne era uma mulher atraente na casa dos 40 e poucos anos. Ela tinha cabelos castanhos curtos, uma figura curvilínea e, embora carregasse um pouco mais de peso do que preferia, ainda era atraente. Com um busto bem proporcionado e um traseiro bem torneado, ela era um belo partido. No entanto, a mulher que eu via diante de mim agora estava quase irreconhecível. Anne tinha ganhado uma quantidade significativa de peso, com bochechas caídas, uma barriga saliente e um traseiro expandido. Além disso, ela usava roupas largas que escondiam ainda mais. Não tenho nada contra pessoas de tamanho maior, mas essa não era a Anne que eu conhecia. Acho que minha surpresa transpareceu em meu rosto. Anne fez uma careta, mas permaneceu em silêncio. Olá, Anne. Por favor, entre. Entramos na cozinha e eu lhe ofereci uma taça de vinho, que ela aceitou. Nós conversamos um pouco por alguns minutos. Ela perguntou sobre o trabalho e meu bem-estar, enquanto eu só perguntei sobre o trabalho dela, evitando qualquer menção à sua aparência. É o que Paul quer. Ele não estava feliz com o quão magra eu estava, então temos trabalhado para ganhar um pouco de volume. Ela respondeu à pergunta não dita. Eu franzi a testa. Eu amei essa mulher por mais de 25 anos. Apesar do que ela tinha feito comigo, eu ainda sentia uma preocupação persistente com sua saúde, embora estivesse muito diminuída. Você desaprova, não é? Ela olhou para mim. Sim, Anne, eu desaprovo.
Quando estávamos juntos, você tinha um tamanho saudável, mas devo admitir que estou surpresa com sua aparência atual. Você não parece bem. Se eu não estivesse tão magoada com suas ações, estaria mais preocupada com sua saúde e tentaria ajudar. Mas você não se importa, não é? A expressão dela caiu. Você e Sally, vocês estão felizes e saudáveis sem mim. Bem, há uma parte de mim que se importa. Mas quando você saiu daqui me deixou me sentindo abandonada, dei de ombros e ela suspirou. Eu mereço isso. Eu fiz algo terrível, não fiz? Não, mãe. Sally saiu do chuveiro recentemente. Você fez uma coisa horrível. Você destruiu uma família feliz sozinho, e depois foi embora sem se importar com nada no mundo. Eu, por exemplo, não consigo entender por que o papai concordou em deixar você vir aqui hoje à noite. Sally, acalme-se. Sua mãe entende a situação em que estamos e o quão infelizes todos nós estamos. Deve ser difícil para ela vir aqui. Ela pediu esse encontro hoje à noite, então achei que era justo ouvi-la. Sally não ficou satisfeita. Pelo que entendi, assim como eu, ela não falava com a mãe desde aquele dia fatídico. Pelo jeito que minha filha estava olhando para a mãe, parecia que isso não acabaria bem para ninguém. Hora de mudar de assunto. Tentei injetar um pouco de alegria. Ter conversas difíceis logo antes do jantar não é o ideal, então vamos comer primeiro. Eu servi o jantar e ninguém falou. No entanto, houve muitas trocas de olhares na mesa. Sally simplesmente olhou feio para a mãe o tempo todo. Depois do jantar, limpei a mesa e Annie pediu para falar com Sally a sós primeiro. De jeito nenhum. Você pode dizer o que quiser para mim na frente de nós dois. Eu estava dividido, mas estava claro que Sally estava determinada a não ficar sozinha com a mãe. Acho que Annie também podia ver isso. O olhar em seus olhos refletia o que sua mãe fez comigo naquela noite fatídica. Ela assentiu. Annie fez uma pausa, inalando profundamente. Ela hesitou em confrontar a situação na minha presença, mas se virou para Sally. Bem, Sally, quero me desculpar pelas minhas ações naquela noite. Percebo agora que não pensei direito nas coisas, e apesar de tudo, não quero afastar minha filha permanentemente. Olhando para mim, Annie acrescentou, há mais a discutir, mas eu preferiria fazer isso em particular, sem seu pai aqui. Desculpe, mãe, mas se você não pode dizer isso na frente de nós dois, eu não quero ouvir, Sally retrucou. Antes que Annie pudesse responder, Sally se levantou e saiu, batendo a porta do quarto momentos depois. Espero que isso vá melhor, Annie murmurou suavemente, mais para si mesma do que para mim. Acho que foi tão bem quanto se poderia esperar, dadas as circunstâncias, tranquilizei-a, indicando que entendia sua preocupação. Sério? Sim, sério, suspirei. Annie, você tem que perceber que agora mesmo ninguém nesta casa gosta particularmente de você. Ela começou a protestar, mas eu levantei minha mão. Deixe-me terminar e ser direto sobre isso. Primeiro, você entra em um relacionamento de longo prazo com alguém e então esconde isso de Sally e de mim. Depois disso, você me entrega os papéis do divórcio do nada e quando eu entro no que Sally chama de modo de pagamento, você explode em gritos, berros e até me agride fisicamente. Annie parecia atordoada como um cervo pego pelos faróis. Sim, eu estava ciente e lembro da maior parte desse tempo até logo depois que você me bateu pela primeira vez, mas vamos continuar. Em algum momento, você simplesmente sai de mim quando estou sem reação, me deixando lá até Sally chegar em casa e me encontrar na mesma condição. A expressão de Annie agora mudou para pânico. Quando Sally entra em contato com você, você não demonstra nenhuma preocupação comigo, apesar de sua filha estar claramente angustiada com o pai. Você nunca perguntou sobre meu bem-estar até esta noite. Você faz exigências irracionais ao meu local de trabalho e, mesmo agora, quando entra aqui, é tudo sobre você. Você pede perdão a Sally, mas não se desculpou com ela nenhuma vez. Fiz uma breve pausa para deixar isso penetrar. Sim, Annie, acredito que com tudo isso dito, foi muito bem. Agora Annie estava olhando para o chão, lágrimas brotando em seus olhos. Elas ainda não tinham caído, mas estavam à beira. Eu não conseguia dizer se eram por Sally,
por mim ou se ainda era tudo sobre ela. Continuei, então nosso divórcio será finalizado amanhã. Se você não tem mais nada a acrescentar, acredito que cobrimos tudo para esta reunião final. Caminhando em direção à porta, eu a abri. Anne olhou para mim antes de sair. Ao cruzar a soleira, ela se virou para mim. Arthur, tivemos alguns anos bons, não tivemos? Sim, Anne, a maior parte do nosso tempo juntos foi maravilhoso. Você era uma parceira devotada, uma esposa amorosa e uma mãe amorosa. Mas eu mal reconheço a pessoa que está diante de mim agora. Qualquer influência que esse Paul tenha tido sobre você, isso mudou você. Veja alguém que está perdido, alguém que se tornou egoísta e indiferente àqueles ao seu redor. Ela olhou para os pés novamente. Você realmente acredita nisso, Arthur? Sim, eu acredito. Com um suspiro pesado, ela começou a sair, mas então hesitou, sua expressão agora era de desespero. Arthur, sobre a casa. Paul disse que eu deveria perguntar. Então esse era o propósito da visita dela. Não era sobre se reconectar com a família. Era somente sobre dinheiro. Não consegui deixar de rir, deixando Anne confusa. Diga à sua alma gêmea que sua parte das economias e do patrimônio desta casa estará na conta bancária que seu advogado deu à Ronda amanhã a esta hora. E, Anne. Ela olhou para mim com expectativa. Proteja esse dinheiro de Paul ou você não o terá por muito tempo. O dia seguinte marcou o decreto final. Anne e eu estávamos oficialmente divorciados. Enquanto uma pequena parte de mim sentia tristeza, ela era ofuscada pela minha felicidade geral. Os últimos meses foram difíceis para todos, mas agora eu me sentia liberto. Aos 48, eu ainda tinha muita vida pela frente. Ronda ligou para me informar que a pizza seria por conta dela naquela noite na minha casa. Durante o almoço no escritório, Sally relembrou os tempos mais felizes com sua mãe quando ainda éramos uma família. Apesar do relacionamento tenso de Sally com sua mãe, era evidente que ela sentia falta da pessoa que sua mãe costumava ser. Sinceramente, eu me sentia da mesma forma. Nós tínhamos compartilhado muitos anos bons juntos. Mais tarde, pareceu haver uma conexão entre Sally e Tina, pois Sally foi embora e eu fui chamado ao escritório de Tina logo depois. Assim que Tina fechou a porta, ela me beijou apaixonadamente como se nunca mais houvesse outra manhã. Eu me vi retribuindo o gesto. Posso te chamar de meu agora, Arthur? Eu senti um ponto sensível no meu pescoço onde Tina tinha acabado de me beijar, possivelmente deixando um hematoma. Acho que você já deve ter me reivindicado. O jantar daquela noite foi maravilhoso. Recebi Sally, Ronda, Tina e Clarice e celebramos minha recém-descoberta liberdade de Anne. Mais tarde, naquela sexta-feira à noite, depois que as meninas foram dormir, Tina e eu expressamos nosso amor fisicamente. Devo ter feito tudo certo porque, pelo resto do fim de semana, toda vez que ela se sentava, ela dava um gritinho como se estivesse levemente dolorida. Mas seus olhos brilhavam com um fogo que eu sabia que era destinado somente a mim. 6 meses depois, tivemos uma linda cerimônia de casamento em um lago local, com muitos dos nossos colegas de trabalho presentes. Esperávamos esperar mais para nos casar, mas queríamos nos casar antes que o irmão mais novo de Sally e Clarice nascesse. 5 anos se passaram quando Sally, seu namorado, Tina, e eu nos encontramos reunidos para jantar em um restaurante local. Foi então que Keegan, de 5 anos, perguntou: Papai, quem é aquela moça que fica olhando para nós? Voltando nossa atenção, avistamos Anne sentada do outro lado da sala. Ela havia perdido peso visivelmente, mas parecia descontente. Desde o divórcio, não nos cruzávamos com ela. Ela não tentou falar com Sally nenhuma vez. Pedindo licença para sair da mesa, me aproximei dela. Olá, Anne. Olá, Arthur. Como você está? Ela olhou para sua salada de frango. Você estava certo, Arthur. Você estava certa sobre ele. Paul me convenceu de que eu era sua alma gêmea e que você não significava nada. Mas quando não recebi o dinheiro adiantado, ele me persuadiu a ganhar peso porque ele supostamente amava e preferia mulheres acima do peso. Apesar do seu conselho contra dar a ele o acordo de divórcio, eu não dei ouvidos.
Ele o desperdiçou em 6 meses e então me abandonou. Eu ainda estava bravo com ela, mas a história dela não terminou tão feliz quanto a minha. Desde então, tenho me esforçado para reconstruir a confiança que ele destruiu e retornar a alguma semelhança com meu antigo eu. Ela segurou as lágrimas e olhou para mim. Depois de todos esses anos, aquele olhar era a Anne que eu lembrava. Arthur, sinto muito. Tratei você terrivelmente. Fiz isso porque estava convencido de que Paul sabia de coisas que você não sabia. Abandonei o único homem que realmente me amou. E ela fez uma pausa, segurando a borda da mesa. Você poderia ter se machucado por causa das minhas ações. Eu sei que você nunca poderá me perdoar. Mas eu quero expressar meu remorso. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Surpreendentemente, Sally se aproximou, ficando ao meu lado. Ela também ouviu o pedido de desculpas da mãe. Olhei para ela e ela ofereceu um sorriso cansado, segurando minha mão. Eu não tinha certeza se era o momento certo ou se ela sentiu o arrependimento genuíno da mãe pela primeira vez. No entanto, seu olhar suavizou e ela estendeu a mão para a mãe. Ao ver Sally ali, estendendo a mão, ele entrou em pânico, tentando se levantar e ir embora. Mas Sally não permitiu, bloqueando seu caminho. Mãe, por favor. Você não precisa ir a lugar nenhum. Sally deslizou para a cabine ao lado de Anne enquanto eu me acomodei do outro lado. Olhei para Tina, que assentiu. Então, pela próxima hora, mãe e filha conversaram. Houve muita reconciliação. Muitas lágrimas derramadas. Mas dessa vez elas eram curativas, não prejudiciais. Depois que as meninas se encontraram, Sally e eu levamos Anne ao redor da mesa, apresentando-a a todos os outros. Eu podia sentir o leve desconforto de Anne ao ser apresentada a Keegan como tia Anne. Depois daquele dia, Anne gradualmente retornou às nossas vidas. Sally começou a reconstruir seu relacionamento com sua mãe, embora lentamente. Elas começaram a se encontrar para uma xícara de café a cada 1 ou 2 semanas, e gradualmente a confiança foi estabelecida entre elas. Afinal, quando Sally se casou, Anne assumiu o papel de mãe da noiva. Tina às vezes convidava Anne para jantar no começo, talvez porque Anne se sacrificou e Tina venceu ao se casar comigo. No entanto, apesar do fato de que elas nunca se tornaram melhores amigas, Tina e Anne desenvolveram um tipo de amizade que eu não conseguia entender completamente. Rhonda nunca perdoou Anne por seu comportamento comigo, embora ela tenha mantido uma comunicação educada quando se conheceram. Quanto a mim, com a aprovação de Tina, Anne e eu passamos por várias consultas pós-nupciais. Resolvemos muitos problemas que surgiram há 5 anos. O consultor sugeriu que Anne poderia ter tido um desequilíbrio hormonal, mas Anne rejeitou completamente essa ideia. Não, naquele dia eu desisti das coisas mais importantes da minha vida. Eu tinha um marido e uma filha amorosos que me queriam. Nenhum desequilíbrio hormonal justifica o fato de eu ter arruinado todas as coisas boas da minha vida por alguém que era terrível em absolutamente tudo. Ela sorriu para mim depois de sua declaração dura. Arthur e Sally mereciam muito mais de mim, ela disse com lágrimas nos olhos, enxugando os olhos com um guardanapo. Levei 5 anos para reconstruir o relacionamento, os 5 anos que perdi com eles. Agradeço a Deus todos os dias por Arthur ter me permitido retornar à vida dele. E Tina também, ela acrescentou, corando levemente. Ela tinha todos os motivos para me odiar, mas sempre me tratou gentilmente. Não, ela tem sorte de ter pegado tudo que eu joguei fora, e eu vou pagar por isso por um longo tempo. Anne se beneficiou muito mais dessas atividades do que eu. Era importante confirmar que nem Sally nem eu éramos culpados por Anne nos deixar, e ela estava certa. Tina nos ajudou a nos tornarmos melhores e tornou nossa família muito mais forte. Dizem que se as pessoas persistirem em seus erros por tempo suficiente, elas eventualmente pagarão por eles. Bem, Paul certamente pagou. Depois de se mudar para um estado vizinho, ele tentou mais uma vez ter um caso com uma mulher casada e roubar seu dinheiro. No entanto, desta vez o marido pegou Paul e sua esposa em flagrante. O marido dela recebeu uma sentença de 10 anos, mas houve rumores de que ele poderia ser solto em breve, de acordo com Rhonda, que agora é sua representante. Quanto a Tina e eu,
nosso amor ainda é forte. Nunca pensei que poderia amar alguém tanto quanto N, mas Tina provou que eu estava errado. Ela me deu não apenas seu amor, mas todo o seu ser sem deixar vestígios. Continuamos trabalhando juntas na empresa dela, e eu ainda ocupo o mesmo cargo. Enfrentamos dificuldades, mas sempre colocamos a comunicação aberta em primeiro plano. A beleza de Tina ainda me fascina. Um olhar dela e eu tranquei a porta do quarto. Depois de um momento íntimo juntos, nos refrescamos e fomos para a cozinha, onde descobrimos Sally e N conversando profundamente. Desde que Sally revelou sua gravidez no mês passado, a excitação era palpável, enquanto as meninas discutiam ansiosamente a chegada iminente do meu primeiro neto. Nossa, Sally, você pensaria que esses dois são adolescentes pelo jeito que eles estão se comportando. Tina, você vai ter que compartilhar o segredo por trás da dieta de Arthur. Talvez eu possa usá-lo para apimentar as refeições de Fred. A sala se encheu de risadas, e eu senti uma onda de constrangimento. Anne estava saindo casualmente com alguém, mas nada sério até Fred aparecer. Mãe, dá um tempo para eles. Todos nós sabemos que o papai tem estado em uma missão ultimamente, Tina interrompeu. Desde quando, querida? Anne perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Sabe, Tina respondeu com um brilho brincalhão nos olhos. Anne fez uma pausa, Sally riu e Tina corou. Eu simplesmente me recostei na cadeira, sorri para minhas filhas e senti que era hora de voltar para o quarto. Tina se juntou a mim um momento depois, trancando a porta silenciosamente atrás dela.